Fala trader, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Spartacus. Eu sou João Fernandes, um dos fundadores desse canal, focado totalmente em opções binárias. O tópico do vídeo de hoje é pullback. Eu tenho certeza que muita gente por aí ainda confunde o que é pullback de alta, pullback de baixa e nem sabe os tipos de pullback que existem por aí. Então, para você tirar essas dúvidas e conhecer muito mais sobre esse assunto, fica com a gente nesse vídeo até o final. Vambora! Fala rapaziada, vamos falar de pullback hoje então. Quero que vocês saiam dessa aula entendendo de uma vez por todas o conceito de pullback, né? O que é o pullback, para que ele serve, onde que ele acontece, por que ele acontece, como identificar ele no gráfico e todas essas coisas. Dentro da nossa famosa tríade da consistência, né, regida pelo pilar do psicológico, operacional e gerenciamento, pullback é um conteúdo que está dentro desse braço aqui do operacional. Mas o que seria o pullback? Vamos dar início então. Pullback ele é um movimento corretivo que acontece na direção contrária da tendência principal. Então, se ele é uma correção da tendência principal, a primeira coisa que você precisa identificar é a tendência principal. Então, o que você precisa entender? Que o mercado ele só se move em três direções. Ele pode ir para cima, que a gente chama de tendência de alta, ele pode ir para o lado, que a gente chama de tendência lateral, ou então lateralização, e ele pode ir para baixo, que seria a tendência de baixa. Uma vez que você consegue identificar qual tendência está acontecendo no mercado, você tem que esperar uma correção do preço na direção oposta. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma tendência de alta. O mercado ele realiza uma pernada para cima, faz uma correção para baixo, continua o seu movimento principal, corrige e continua. Então, essa aqui é uma tendência de alta. O que caracteriza uma tendência de alta? É uma tendência onde o mercado ele vai deixando topos e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos cada vez mais altos, uns em relação aos anteriores. Da mesma forma, a tendência de baixa é quando o mercado tem seu movimento principal para baixo, porém ele vai fazendo correções para cima, né, movimento contrário, para poder só aí continuar descendo e fica configurada a tendência de baixo quando você percebe topos e fundos descendentes, topos e fundos cada vez mais baixos. E o pullback, como a gente vê escrito em amarelo, ele é o movimento contrário à tendência principal. Então, no caso daquela tendência de alta ali na esquerda, o pullback é justamente o movimento, as linhas em vermelho, porque está contrário à tendência principal. E aí seria o nosso pullback de baixa. Isso é uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção nessa denominação do pullback, porque eu vejo muita gente falar isso errado. Vários traders aí, experientes, falando isso errado. Reparem só, porque apesar da tendência principal ser de alta, o movimento corretivo ele é para baixo. Então, dentro da tendência de alta é um pullback de baixa, assim como na tendência de baixa é um pullback de alta. No caso aí, com a linha verde, né? A correção para cima, pullback de alta. Vamos ver isso melhor aqui. A gente tem claramente aqui uma tendência de alta. A gente consegue traçar até uma LTA aqui para poder identificar melhor. Então, o mercado ele começa a subir, só que ele não tem força para continuar. Ele precisa corrigir o preço para só depois, então, ele voltar a subir, corrigir e subir. Então, reforçando o conceito, quando você tem uma tendência de alta, você tem pullbacks de baixa, nesse caso representado pelas setas vermelhas, movimentos corretivos para que o mercado continue o seu movimento principal. No caso da nossa tendência de baixa, temos o pullback de alta. Então, a gente consegue identificar aqui, através dessa sequência de candles, que o mercado está indo para baixo, podemos traçar até uma LTB aí, identificar alguns toques nas regiões, e o movimento principal são as setas vermelhas, o mercado está descendo. Só que chega um momento que ele precisa corrigir para cima, fazendo o pullback de alta para ele continuar o movimento principal. E assim ele vai formando esse zigue-zague que todo mundo conhece. Só que dentro da tendência de alta e da tendência de baixa, é fácil identificar a correção, né? Ela é um movimento contrário. E quando a gente fala de uma lateralização? Então vamos olhar essa sequência de candles aqui. A lateralização é muito fácil de identificar visualmente, né? O mercado está indo de lado, você consegue traçar zonas de suporte e de resistência muito claras aí. E o que você tem que fazer? Vamos pensar da seguinte forma. Quem movimenta o mercado são os big players, né? Os compradores e os vendedores. E quem que gosta mais de ganhar dinheiro? Comprador ou vendedor? Os dois. Todo mundo quer ganhar muito dinheiro. E essa zona lateralizada é quando a gente tem o mercado estabilizado, sem muito volume de negociação. Você pode ter certeza que é nesse momento que os grandes players, os big players, eles estão esperando por alguma oportunidade de comprar ou vender e romper esse canal logo, para poder o mercado seguir uma tendência aí mais forte. Então, nesses pontos, você tem que esperar o rompimento do canal, que nesse caso a gente rompeu para baixo, porque você sabe que para ele dar sequência a esse movimento baixista, ele vai precisar corrigir
E nesse caso, olha que interessante, ele corrige bem ali no nível do nosso suporte para só depois ele continuar descendo. Então, recapitulando, você aguarda um rompimento, porque você espera que ele faça um pullback corrigindo esse movimento para só depois então dar início à tendência de fato, a tendência de baixa. Mas por que o pullback acontece? Por que ele precisa fazer essas correções? Por que acontecem essas correções? É em função desses big players realizando seus lucros. Vamos mais uma vez pegar o exemplo de uma tendência de alta, e aí a gente tem essa pernada, né? O mercado subiu. O cara que movimenta o mercado, o cara que movimenta lá milhões, trilhões, bilhões de dólares nas operações, ele fez uma ordem, colocou uma ordem de compra lá embaixo. E isso o mercado começou a subir e ele atingiu um preço interessante para ele poder já realizar a sua venda e obter lucro a partir da diferença do preço. Só que ele movimenta tanto dinheiro nas operações que ele e outras pessoas também que fizeram essas operações de venda lá em cima, de tanto o pessoal vender, o que acontece? O preço cai. Nesse momento que o preço cai, o mercado vai para baixo, as pessoas que não pegaram essa primeira oportunidade de compra enxergam isso como uma nova oportunidade. Então, outros players fazem as suas realizações de compra nesse ponto. E aí, o mercado começa a subir, chega num preço interessante para realizar a operação de venda, eles realizam o lucro mais uma vez a partir dessa diferença, de tanto o pessoal vender para poder realizar o lucro lá em cima, o mercado volta a cair e depois continua esse ciclo até uma reversão de tendência. E além disso, eu quero ensinar para vocês também que o pullback ele tem algumas subdivisões, né? Ele pode ser classificado em pullback curto, médio e longo. Vamos falar primeiro aqui do pullback curto. Vamos dar uma olhada nessa sequência de candles. A gente consegue identificar um canal lateralizado, né? Traçando nossas zonas de suporte e resistência. E você percebe que aquele candle maior, deixa eu mostrar com o mouse aqui, ó, que esse candle ele rompe um canal. Lembra que a gente viu que na tendência lateral a gente fica aguardando um rompimento para poder pegar carona na tendência que está para acontecer? Então aqui ele rompe com um único candle, faz um pullback e continua o movimento principal. Então, na verdade, o pullback curto é esse movimento de baixa em um único candle. A ideia de ser curto é justamente porque um único candle rompe, um único candle desce corrigindo para depois a tendência poder acontecer de fato. O pullback médio, vamos dar uma olhada aqui nessa sequência de candles, é uma tendência de alta. O pullback médio está aqui, ó. Percebam que para o mercado continuar subindo, ele precisou fazer essa correção, só que a correção acontece com alguns candles, não é mais um único candle. Repare que ele corrige até num nível que já aconteceu alguns toques ali no passado, para só depois ele continuar a tendência principal, e o pullback médio ele é caracterizado por uma correção feita com mais de 5 candles. Nós temos também o pullback longo, então agora fica bem intuitivo. Olha só o tamanho dessa pernada de alta, olha o tamanho da correção que ela faz para depois o mercado continuar nessa tendência principal. O pullback é todo esse movimento para baixo. O pullback longo ele é caracterizado por ser mais de 30 candles. E aqui vem um ensinamento que eu acho muito interessante vocês perceberem, que o tamanho da correção, ou seja, o tamanho do seu pullback, ele vai ser proporcional ao tamanho da pernada que você estiver analisando. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Se você estiver olhando essa pernadinha aqui de alta, o pullback que você espera, ele é proporcional a esse tamanho. Então o seu pullback vai ser esse pullback aqui. Se você olha essa outra pernada um pouco mais esticada de alta, o seu pullback é essa correção aqui e assim por diante. Agora, se você olha, tira o zoom do mercado e olha uma pernada desse tamanho, você tem que esperar uma correção proporcional àquela pernada para depois o mercado continuar seguindo. Vamos dar uma olhadinha no gráfico agora para poder identificar isso lá dentro da Key Option e ficar mais fácil ainda a visualização. Vamos lá. Então, estamos aqui agora com a IQ aberta, o gráfico da IQ. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse gráfico aqui está meio zoado. Vamos abrir um outro ativo aqui que fique mais claro de mostrar para vocês. Aqui, áudio JPY. Gosto muito desse ativo aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês reparem que eu utilizo as médias móveis nas minhas operações porque elas ajudam a identificar e rastrear as tendências. A média móvel amarela é de 20, é a micro tendência, e a macro tendência é de 200 períodos, que é a branca. Então vamos pegar aqui rapidinho esse exemplo dessa aqui. Ó. A gente percebe que, de acordo com a micro tendência, apesar da macro não estar alinhada com a micro, vamos pegar essa tendência micro de alta aqui. Então você percebe que o mercado ele sobe, corrige para depois continuar subindo. E eu acho legal vocês sempre repararem e buscarem por confluências. Então vamos ver, ele corrige com essa média de preço aqui, né?
dos pavios ali e do negócio, dos pavis ali e do corpo e do pavio, nessa média. Então, olha que legal, ele corrige sempre em pontos que já respeitaram outros toques. Olha como é que respeitou nesse toque, respeitou nesse toque, respeitou nesse toque. Legal vocês terem essa ideia. Vamos pegar aqui um momento em que as médias estão alinhadas. Então, macro apontando para baixo, micro apontando para baixo, tendência de baixa clara e definida. Olha só que legal. Pega essa pernada de baixa aqui e analisa o pullback. Pullback foi essa subida até aqui, para depois o mercado continuar descendo. Então, vamos dar uma olhada. Subiu até esse ponto. Olha que legal até onde ele corrige. Ele corrige até um nível de suporte aqui, uma consolidação anterior. Corrige exatamente naquele ponto. Vamos continuar? Ele desce aqui, corrige até aqui para continuar descendo. Vamos ver aqui o que acontece. Ele corrige até esse nível de preço aqui, ó, esse nível médio, esse preço médio aqui, ó. Olha que interessante, onde ele busca exatamente esse nível de suporte dessa microconsolidação anterior. Então, o pullback ele acontece o tempo inteiro no gráfico. Quando você for operar, busque sempre procurar por confluências. Então, vamos supor que você não tenha visto essa pernada de alta até onde ela vai ainda. Estava aqui no meio, começou agora essa pernada de alta. Você já tem uma microconsolidação aqui, você já sabe que esse nível de suporte pode ser um ponto onde o preço vai vir corrigir para depois continuar caindo, assim como a gente pegou nesses dois exemplos aqui, ao acaso, tá certo? Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês o que é o pullback, por que ele acontece, como identificar ele aqui no gráfico, e numa próxima aula a gente vai trazer ferramentas que vão te auxiliar a medir até onde essa correção vai acontecer, para depois o mercado seguir a tendência principal. Então fica ligado aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seu amigo que ainda não conhece esse conceito. Vamos que vamos, então. Vamos pra cima, rapaziada. É tudo nosso, é tudo nosso. Até a próxima aula aí. Um grande abraço. Se você acha que esse conteúdo agregou de alguma forma no seu operacional, dá uma força pra gente. Deixa seu like aqui no vídeo. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. O link vai estar na descrição aqui. Beleza? Vamos que vamos então, rapaziada. Deixa nos comentários também algum assunto que você queira que a gente aborde lá na frente. Show? Então valeu!